Tão famosos e posso arriscar que nos destabilizam o sistema. Os mercados financeiros é o nosso tema desta segunda-feira e connosco temos a doutora Mafalda Rodrigues dos Santos, diretora de Tesouraria e Corporate do BBVA Portugal. Bem-vinda. Boa noite, Maria. É com enorme prazer, Mafalda, que eu recebo uma estreia aqui no nosso programa. É verdade. Vem falar de um tema que normalmente eu acho que a maioria das pessoas não sabe de facto ou não tem uma noção muito clara dos mercados financeiros, mas assim aquele impacto à primeira vista não é muito famoso e os portugueses não gostam muito dos mercados. Sim, é uma situação um bocadinho complicada de digerir, não é? É uma noção complicada de digerir. Os mercados financeiros são mercados onde se compram e vendem produtos financeiros. Aquilo que temos visto mais ou temos ouvido mais na comunicação social é falar sobre os mercados de dívida, que são mercados onde se emprestam valores muito significativos de dinheiro. Já quero saber todos os pormenores, mas há uma coisa que nós temos a certeza, pelo menos aqueles que não conhecem muito bem esta vida financeira, os mercados financeiros, a desconfiança e tal, sabem que estes tais mercados têm um impacto na vida das famílias e das empresas. E é isso que vamos descobrir na próxima reportagem, já voltamos à conversa. Porque há empresas portuguesas que, de facto, sofrem na pele o impacto e a desconfiança destes mercados. Vamos conhecer, então, algumas destas dificuldades. Numa conjuntura atual de crise económica, a instabilidade dos mercados financeiros coloca cada vez mais entraves às empresas que queiram concretizar investimentos. O panorama do sistema financeiro global torna difícil aos gestores planear o futuro. O que nós sentimos é que há um colapso do sistema financeiro, em particular do sistema bancário, o que vai dificultar que as empresas possam concretizar os seus investimentos tão necessários para uma expansão. Se acredita que a recuperação de Portugal passa pelo aproveitamento de oportunidades na exportação, não vai ser fácil concretizar isso se não houver um sistema bancário funcionar capaz de financiar esses investimentos. Hoje fala-se muito da questão da crise, do crédito, mas nós achamos que acima de tudo há aqui uma questão de confiança. Quando os agentes económicos não têm confiança no sistema político, no sistema económico, nas empresas, nas instituições financeiras, torna-se difícil fazer qualquer tipo de negócio. As empresas que atuam no mercado internacional assumem a necessidade de uma melhor gestão de risco dos negócios. No curto prazo têm que tentar gerir os seus negócios da forma mais rigorosa possível, procurando os mercados onde a recessão é menos acentuada, procurando os mercados também de menor risco. A conotação hoje macroeconómica com o que é hoje Portugal e, portanto, um país com algum stress financeiro acaba por afetar em termos de imagem e da própria credibilidade quando estamos expostos ao mercado internacional. Do ponto de vista mais, eu diria, mais económico ou financeiro, se quisermos chamar, é evidente que a falta hoje de liquidez ou até de instrumentos financeiros obriga-nos a ser mais criativos. A aposta na inovação tecnológica dos produtos e o maior apoio do Estado às empresas podem constituir soluções para escapar à crise. Temos necessidade de apostar sempre e cada vez mais na inovação e nos produtos de maior valor acrescentado e tentar que eles representem uma fatia cada vez mais importante do nosso volume de negócios. A integração do ponto de vista político, achamos é que vai trazer maior homogeneidade e aí vai trazer maior transparência, possibilitando a quem tem os projetos, quem tem o produto e quem está disponível para trabalhar, poderá mais facilmente concretizar os seus negócios. Apesar da conjuntura económica do presente, as empresas continuam a procurar novos negócios e mais meios para crescer. Uma reportagem que vai ser agora aproveitada com a ajuda da Mafalda. Há aqui muitos conceitos no ar, há aqui e palavras que chamam a atenção: mercados, crise, liquidez, confiança. Portanto, há aqui muita coisa que pode ser aproveitada para esta nossa conversa. Estamos a falar de momentos complicados, as empresas já se aperceberam desta situação e tentam agora arranjar formas de combater esta instabilidade e este pouco crescimento. Aliás, crescimento também parece uma palavra muito importante. Muito importante, Maria, muito importante. Eu se calhar começava um bocadinho, voltando um bocadinho atrás, por explicar o que é a crise e o que é que se está a passar neste momento. Portanto, o que nós estamos a enfrentar uma crise que é uma crise de dívida soberana europeia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos a falar de dívida e quer dizer que estamos a falar da dívida pública, da dívida nacional. Pronto. E o que aconteceu foi que em determinado momento os países da zona euro optaram por aumentar o seu nível de endividamento para tentar fazer face a ameaças de recessão. Pronto.
E então a que é que chegamos? O que é que temos hoje? Países com um nível de endividamento superior, mas que têm problemas estruturais graves e que, nomeadamente, têm taxas de crescimento baixas. E isto gera desconfiança no mercado, porque o que é que acontece? Os mercados de dívida, o que nós temos nos mercados de dívida são fundos de pensões, fundos de investimento, bancos centrais, seguradores, que emprestam dinheiro. Emprestam dinheiro a quem? A Estados e a empresas. E quando eu empresto dinheiro, a minha preocupação principal é receber de volta o dinheiro que eu emprestei. Pronto. E, portanto, eu procuro emprestar a quem eu acho que me vai repagar. E, portanto, o tema da confiança é absolutamente fundamental. Portanto, Daí é natural que claro, é natural que em países em que não haja crescimento, em que a dívida é grande, que os tais mercados se sintam desconfiados relativamente a nós. Pronto, é esse mesmo o tema que nós vivemos hoje em dia. Agora, esta crise começou por se dizer que era uma crise periférica, que afetava nomeadamente a Grécia, depois falámos de Portugal, aqui vou distinguir um bocadinho o caso da Irlanda, que é um bocadinho diferente, mas na realidade estas características de alguma forma são comuns a outros países e, portanto, já estamos a falar de países mais importantes e já estamos a falar da zona euro como um todo. Por outro lado, vamos ver, as relações dentro da própria zona euro, quer comerciais, quer financeiras, são muito próximas, portanto há um efeito de contágio muito grande. E o que acontece neste momento é que os mercados precisam dessa confiança para poder voltar a emprestar e voltar a emprestar a taxas relativamente razoáveis e, portanto, estão a pedir uma solução de confiança para a zona euro como um todo. Mas, Mafalda, nós, por exemplo, na semana passada falámos da importância, nesta mesma rubrica, da importância da internacionalização e exportação das empresas nacionais. Mas as empresas nacionais, para conseguirem exportar e tornarem-se internacionais, têm que, de alguma forma, têm que ter confiança de outros países e têm que ter alguma liquidez para poderem fazer este processo, não é? Absolutamente, Maria, absolutamente. O que eu acho que aqui é importante é nós pensarmos que as empresas têm que aceitar esta realidade como ela é. A realidade não vai mudar de hoje para amanhã. Nós às vezes temos esta tendência de pensar que vamos encontrar esta solução e nomeadamente esperamos esta solução da Alemanha, ela um dia virá e vai resolver todos os nossos problemas. Na realidade, nós mudámos um bocadinho de enquadramento, ou seja, tínhamos um crédito muito fácil, muito acessível, tínhamos bastante, conseguíamos ir buscá-lo e a taxas baratas. Hoje em dia vivemos num mundo um bocadinho diferente. Num mundo Mas isto é cíclico, muito... não é? Portanto, já se sabia que quando se tinha crédito muito facilmente, que daqui a uns anos muito provavelmente as coisas iam piorar. Assim, na base deste empeoramento, se quisermos, está esta mudança de atitude dos Estados, idealmente de endividamento e, portanto, de facto, quando nós temos dinheiro fácil, nós temos incentivo a utilizá-lo. Neste momento, o que acontece é que o dinheiro é muito mais difícil de conseguir e é muito mais caro. E então, o que é que acontece? É importante que as empresas percebam que este é um novo enquadramento e, portanto, o que têm que fazer é adaptar-se e procurar projetos mais válidos, melhorar os seus produtos, procurar outros mercados e novas geografias, como a Maria dizia há pouco. E, portanto, é importante que as empresas pensem de uma maneira diferente e para isso têm também de controlar os seus gastos, que é um tema que também vemos todos os dias na comunicação social, e de gerir os seus riscos, que é uma questão que também é importante e que faz parte de qualquer gestão profissional de uma empresa. Riscos financeiros. Neste momento as empresas têm uma certa aversão a correrem estes riscos, porque de alguma forma já se sentem inseguras e não querem pisar em terreno incerto, mas os riscos financeiros também se fala muito hoje em dia, não é? Fala-se muito hoje em dia porque, como há um elevado grau de incerteza, ninguém sabe dizer com alguma segurança o que é que vai acontecer em termos, por exemplo, da taxa de câmbio. O que é que vai acontecer no mercado cambial, o que é que vai acontecer no mercado de taxa de juros, o que é que vai acontecer em relação aos preços das matérias-primas, falamos sobre o preço do gasóleo, por exemplo, nos mercados internacionais. Portanto, isto são tudo variáveis que acabam por afetar as nossas empresas. Uma empresa, por exemplo, que aborda uma nova geografia e que vai ter, por exemplo, um contrato em que vende o seu produto ao longo de um ano, vai ter que fazer um preço numa moeda, por exemplo, que pode não ser o euro. E, portanto, vai estar a receber, vai ter receitas numa moeda que não é o euro. E essa moeda pode ser desvalorizada. A empresa não sabe controlar, não sabe dizer o tal risco financeiro, que não faz parte das suas competências, a empresa não o consegue gerir. E, portanto, a alternativa é precisamente que façam uma gestão mais profissional e que utilizem instrumentos financeiros para fazer essa gestão. Claro, Mafalda, rapidamente, na reportagem ouvimos também alguma preocupação por parte de empresários em que haja relação de proximidade, transparência e confiança entre as empresas, os bancos e depois aqui a tal relação com os mercados, porque acaba por ser aqui uma relação que envolve diferentes partes.
É difícil neste momento os bancos estabelecerem esta relação com as empresas? Maria, eu diria que hoje é absolutamente fundamental que se estabeleça essa relação de confiança, porque vamos ver, se eu hoje tenho menos crédito para dar, porque o crédito é mais difícil nos mercados financeiros e os bancos são aqui um bocadinho um mecanismo de transmissão para as empresas, para as famílias, eu vou ter que ser muito mais seletiva quando concedo o meu crédito, e eu prefiro conceder a uma empresa, a uma família que é muito mais transparente e que tem uma relação maior comigo do que uma empresa que não tem, não é? Isso faz todo o sentido. Por outro lado, eu julgo que a questão da cooperação e da transparência é absolutamente fundamental como uma das soluções para sair da crise. Portanto, é importante que as empresas consigam funcionar com os seus parceiros numa perspectiva de muito maior cooperação, porque isso vai permitir ir mais longe. E nós tentamos fazer isso nos nossos relacionamentos com os nossos clientes. Na rubrica da semana passada falámos na aproximação, naquilo que ajudamos as empresas a abordarem novos mercados, mercados onde nós temos um papel de líder e que ajudamos as empresas e damos informações que às vezes são informações práticas, mas que são muito valorizadas pelas empresas porque estão a abordar um novo mercado que desconhecem totalmente e, portanto, procuramos ter essa abordagem com os clientes. Depois, em mercados, fazemos muito a mesma coisa. Temos cerca de 1000 pessoas, 1000 especialistas em mercados que procuramos disponibilizar aos nossos clientes para explicar os instrumentos, porque são instrumentos complexos, para os explicar e para apresentar soluções que possam ser úteis e adequadas aos nossos clientes. Portanto, deixamos aqui também este apelo, não é? Às empresas para se tornarem cada vez mais transparentes e que promovam esta relação de proximidade também com os bancos. Fala, muito obrigada pela presença no Porto Live, foi um prazer recebê-la. Deixamos então aqui a certeza que para a semana há mais espaço dedicado então ao valor seguro, um espaço que nunca termina sem antes conhecermos o mercado ao minuto. Infelizmente, a Europa continua a ser o foco de todos os mercados nestas semanas. Mais uma vez, esta semana vamos ter uma reunião importante para a União Europeia, do Eurogrupo e do Ecofin, já que a Alemanha rejeitou a proposta dos Eurobonds para já, numa primeira fase, e o que pretende é que haja uma alteração do Tratado da União. Por isso as próximas reuniões da Ministra das Finanças e dos líderes da União da próxima semana vão ser bastante importantes para saber se há propostas concretas em relação a essas alterações do Tratado da União. No vertente económico, chamaria a atenção esta semana para o desemprego nos Estados Unidos, vai ser publicado na sexta-feira, e para o ISM nos Estados Unidos na quinta-feira e no PMI na China também na quinta-feira, já que são regiões muito importantes em termos de peso económico e que estes indicadores darão uma luz sobre o que é que se está a passar em relação a estas economias.